Olá meninas, tudo bem com vocês? Branca Bordados mais uma vez. Hoje vou trazer esse lindo passo a passo pra vocês da carteira toda feita na bordadeira, gente. Isso mesmo, tá? Lembrando que essa é a 13 por 18, é igual eu mostrei no vídeo, né? Ela cabe cartões, cabe chave e também um batonzinho pra levar, né? Um protetor labial. E o que a gente vai fazer hoje é no 16 por 26 e eu vou passar todas as medidas pra vocês. Vamos lá, meninas, podem variar aí, tá? Então, fica a critério de vocês. Essa carteirinha aqui, eu estruturei ela com manta acrílica, tá? Não foi R1 nem R2, é realmente a manta acrílica, é a mesma manta, só que nenhuma cola. Então, ela ficou bem reforçadinha, tá? Vamos lá. Na matriz 16 por 26, na verdade, ela vai dar 16 por 22, tá? Que eu fiz ela o tamanho proporcional, não o tamanho do bastidor. Então, a 16 por 26 também provavelmente vai caber aí a maioria dos celulares, tá? Vamos lá. Tem aqui dois tecidos. Um eu cortei 18 por 24, tá? O outro eu cortei, eu acho, também o mesmo tamanho. Mas lembrando, somente na parte da frente, a gente vai precisar de um outro tecidinho pra colocar aqui em cima. Então, eu peguei essa tira menor aqui, porque na hora a gente coloca na parte de cima. Outra coisa, essa tira aqui, pra que essa tira? Eu coloquei ela praticamente 4 por 25, se eu não me engano, tá? Que é a nossa alcinha da bolsa. Outra coisa também, gente, essa eu vou fazer diferente. Essa eu vou fazer com bagum. O meu bagum preto acabou, então eu vou fazer com branco mesmo. Então, vai ser a mesma medida do tecido e uma partezinha a mais pra gente colocar na parte de cima da bolsinha, igual eu falei com vocês, essa aqui, tá? E como eu falei, meninas, o zíper é todo na bordadeira, tá? Eu vou dar duas dicas pra vocês. Eu tô usando o zíper de 30 centímetros, tá? Porque sempre eu compro de 30, porque sempre se eu vou fazer um projeto, por exemplo, até 20 por 28, ele vai me atender perfeitamente. Então, qual é o pulo do gato para que a gente possa fazer com o zíper sem ter problema nenhum, tá? Vocês vão simplesmente abrir o zíper. Aí, aqui, antes de abrir ele por completo, vocês vão cortar toda essa partezinha metálica, tá? Ó, cortei a parte metálica e agora aqui, ó, a gente vai desfazer o zíper. Gente, eu também tinha medo de fazer isso, tá? Vou ser bem sincera pra vocês. Então, vocês vão cortar aqui mais ou menos meio centímetro de um só. Ó. Espero que dê pra vocês verem bem aí. Então, vamos lá, meninas. A cabecinha dele pra baixo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, mais de pertinho. A cabecinha dele pra baixo. E aí, o meiozinho aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos meio centímetro, e eu passei o isqueiro, tá? Selei a beiradinha dele. Então, eu coloquei aqui o zíper e coloco essa parte daqui também. Gente, pra gravar fica bem complicadinho, mas eu vou fazer aqui pra vocês. Aqui, ó. Fechou, viu? Ó. E aí, vocês vê se tá na medida direitinho e nada mais que isso, tá? Então, agora, eu vou levar as coisas aqui pra bordadeira e já mostro pra vocês lá. Então, meninas, mais um recadinho que eu esqueci de dar pra vocês. A altura do meu zíper aqui é 2 centímetros, tá? Mais ou menos isso. Então, a nossa máquina vai se adequar a esse tamanho de largura de zíper. Se for menor, provavelmente não encaixa ali, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês também. Eu vou deixar uma fitinha, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui, só pra vocês verem aqui, ó. Essa fitinha vermelha, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aí, o que vocês vão fazer com ela? Pra quem não tem máquina de costura, pra fazer essa alcinha aqui, vocês vão colocar direito com direito, tá? É igual eu vou fazer aqui pra vocês, ó. Vocês vão fazer desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? E a parte de dentro do tecido pra fora. A parte de dentro bonitinha
a parte de fora bonitinha, que fica bonitinho vai ficar pra dentro. Então, a gente vai colocar assim, no cantinho da nossa máquina pra fazer essa costura, tá? E depois vamos tirar ela. Então, você pode aproveitar o mesmo bastidor. Eu vou deixar a minha do lado de cá, ó. Tá vendo? Coloquei ela aqui. E aí eu faço ela primeiro. Depois que eu fizer, eu venho e aproveito o mesmo bastidor e já coloco a minha carteirinha aqui, tá? Ajusta a velocidade da máquina. Eu vou colocar 600 pontos por minuto, mas quem quiser aí pode colocar na sua preferência, tá bom? É só o início aqui que vocês vão ter um pouquinho de cuidado, mas eu mostro pra vocês. Então, aqui, ó, o que vai bordar primeiro pra mim vai ser a lateralzinha da costura, pra depois, quando a gente for fazer essa aqui, já tá pronta a nossa alça pra finalizar com ela. Então, aqui, pessoal, vai marcar o tecido aqui pra mim, tá? O tecido não, a entretela, aonde eu tenho que posicionar o meu tecido. Depois eu vou colocar meu tecido e vai vir o outro aqui pra fazer o ponto triplo, beleza? Então, meninas, a máquina fez a marcação pra mim aqui. E aí, agora, vocês vêm com o tecido, se vocês achar que vai ficar um pouquinho difícil, vocês podem colocar uma fita dupla face ou colocar na velocidade da máquina mais lenta, porque aí vocês vão conseguir ajustar a medida que vocês precisam, tá? Então, aqui eu vou vir com a máquina e assim que ela fazer a costura eu mostro pra vocês. Então, meninas, finalizou aqui, né? Aí, agora, com muito cuidado, a gente tira aqui, ó, somente essa costurinha mesmo, tá vendo? Não vai estragar a entretela, não vai danificar, tá? Vamos cortar aqui o excesso e desvirar ele. Prontinho, meninas, a costura tá feita. Outra coisa que eu indico também, vocês alinharem bem no meio da costura. Deixa eu ver se vai pegar, ele é preto, é complicado. Bem no meio da costura, ó, a costura dela tá aqui no meio. Vocês alinham e depois vocês pegam e vira, né? Na hora que for colocar, por exemplo, na máquina, a costura no meio pra dentro, pra não ficar aquele negócio meio dividido da costura na lateral, tá? Então, aí você consegue ter a alcinha da bolsinha mais delicadinha. Então, meninos, aqui já fez pra mim o ponto, né, aonde que eu vou estar colocando o zíper. Então, eu mostro aqui pra vocês direitinho, ó, vai colocar o zíper aqui. E agora, ele vai me dar uma outra costura. Então, essa costura vai ser pra prender nosso zíper. Ao medo, Branca, como que eu vou fazer? O que que acontece, gente? Prestem atenção. Aqui vai fazer o mesmo retângulozinho, vai fechar tanto aqui e tanto na parte de baixo. Então, vocês não podem deixar o zíper pra baixo. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar pra vocês, vamos dizer assim, ao vivo, né? Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. A máquina vai começar a vir, ó. Segura o zíper e ele fechado, tá? Ó, ele tá vindo, tá na velocidade 600 pontos por minuto, mas quem quiser pode abaixar. E fica olhando aqui, ó, se vai chegar no fim, viu? Tem muito ainda, então eu vou deixar mais um ponto. Na hora que ele chegar nesse ponto aqui, eu vou parar a máquina, ó. Parei a máquina, olha o pulo do gato, ó. Aí agora eu vou abrir o meu zíper e fechar ele direitinho com a mão, tá? Aqui, ó, ele tá fechadinho. Venho e deixo ele fazer o trabalho dele. Segura em cima e embaixo. Ó. Aqui eu vou precisar dar uma parada porque saiu ele do lugar. Mas, ó, precisou, parou. E aí, continuou, ó. Vou parar mais uma vez que soltou. É bom que isso aconteça pra vocês verem direitinho, ó.
e a linha, porque como eu tô gravando pra vocês, gente, tá difícil eu ver. Aí, ó, parei bem em cima pra pressionar mais no lado. Pra eu pressionar, eu vou ter que pegar a minha tesoura pequenininha aqui, ó, e abaixar bem aqui, ó, aonde que agora a minha agulha vai passar, ó, e não vai pegar meu dedo. Viu? Agora eu arrumo aqui e ele vai continuar passando lá, ó. Ele vai finalizar a parte de cá agora, tá vendo? Ó o segredo, meu zíper tá aqui. Ó o segredo. Pausei, puxo ele todo pra cá. Fechei meu zíper, pronto. Agora eu só deixei ele finalizar ali, entendeu? E essa bolsinha, gente, ela é praticamente um aplique, tá? Então fica bem tranquilo de vocês fazerem. Acabou. O espanto do zíper acabou. Mas é mais ou menos desse jeito que a gente ainda vai conduzir, tá? Então, prestem atenção. Você viu que passou aqui perto do zíper e eu não fiz nada. Prestem atenção. Nessa parte aqui, meninas, calma que vai dar certo. Nessa parte aqui, ó, tá vendo? Vai ser a parte de cima. Todos vai ter a parte amarela e a parte vermelha, daqui de cima. Logo depois vai ter aqui embaixo também a parte amarela e a parte vermelha. A parte amarela é para vocês prenderem o tecido em cima. A parte vermelha, vocês vão colocar o tecido na parte de baixo do bastidor. Eu vou mostrar para vocês, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários. Então, o que vai acontecer comigo agora? Na minha parte de cima, eu vou colocar esse tecido aqui, tá? O mais próximo da borda do zíper possível. Gente, que péssima escolha que eu fiz colocar tudo preto, porque aí não dá pra vocês verem bem direitinho. Mas eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês entenderem um pouco mais. Ó. Ó. Tá vendo, ó? Eu coloquei bem colado mesmo. Vocês colocam... O ponto de referência de vocês vai ser o zíper. Ah, Branca, mas como que vai ficar? Não preocupa, tá? Eu vou fazer praticamente com vocês ao vivo aqui, ó. Ó, o meu zíper, tá vendo? Ele tá aqui. Aí, ó, o medo do zíper. Preciso ter medo do zíper? Não, abre mais um pouquinho. Abre ele pra lá, ó. Pra dar espaço de pegar o tecido aqui. Pegou o tecido? Vamos lá, gente. É parar a máquina toda hora, tá? E puxar o tecido pra frente. Puxando o tecido pra frente, a gente vem agora com o tecido sempre alinhado perto do zíper, pra gente poder finalizar a parte de cima. Esse processo de cima, gente, eu vou fazer ele todo com vocês, tá? Aí depois a parte de baixo, eu só vou mostrar pronto, mas é vocês seguirem o mesmo passo a passo, tá? Quem já tiver, gente, mais experiência, faça só na parte amarela, que aí vocês podem colocar esse tecido por cima e junto com o de baixo já também... E junto com o de baixo também, o bagum, ou o tecido que vocês for colocar de forro normal, tá? Eu tô fazendo pra demonstrar pra vocês. Porque nada mais ó, o meu zíper aqui perto. Pra finalizar aqui, ó. Que nada mais é que um aplique essa bolsinha praticamente. É como se fosse uma forma de aplique. O que? O tecido em cima e o tecido embaixo. Agora eu vou virar aqui, ó, e tirar o zoom pra vocês. Pera aí, gente. É isso mesmo que eu quero. Eu quero mostrar pra vocês como se eu estivesse fazendo perto de vocês na hora aí, tá? Então, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, o que que vocês vão fazer? Duas coisas. A primeira, tá vendo que tem... a costura de cima, essas duas costuras aqui e a costura de baixo. Essa aqui, depois vocês vão cortarem essa parte aqui, que vai ser aonde que vai passar o nosso zíper, tá?
Então, por exemplo, o meu forro do bagum, a parte de dentro dele, é essa aqui. A parte de fora, que é onde que vai ser impermeável, é essa aqui. Então, nós vamos colocar ele pra cima, tá? E aí, a gente coloca ele aqui e coloca uma fita crepe. Meninas, todo vídeo fala, eu falo e vou falar com vocês agora. Eu só coloquei mesmo a parte de cima aqui, tá? Da fita crepe, bem levemente, tá vendo? Aqui eu também vou colocar, ó, bem levemente, ó. Só coloquei. Aí, agora que vocês vão virar a parte de baixo aqui em cima do bastidor e fixar com a mão, tá? Porque se vocês fizerem isso com a parte de baixo do bastidor, vocês vão afofar a entretela e aí os contornos vai sair fora do local, tá? Então, agora eu vou voltar aqui, ó, ficou desse jeito. Eu vou voltar para a máquina novamente e vai dar aquela costura, tá? A mesma costura que deu em cima. Aí, assim que ela finalizar essa costura, eu mostro pra vocês. Então, meninas, o nosso avesso ficou assim. Como eu falei com vocês que a nossa bolsinha é como se fosse um aplique, a única parte, gente, que vocês vão precisar ter muito detalhe mesmo na hora de cortar é aqui em cima. Opa, nessa faixa de baixo aqui, ó. Tirar esse excessozinho. Porque aqui vai vir o nosso ponto cheio de acabamento da bolsinha, tá? Gente, em volta, corta agora, Branca? Não, gente, somente essa parte daqui. Aí, vamos fazer esse mesmo procedimento. Ou vocês colocam o tecido frente e verso de uma vez pra bordar uma vez só, e borda só na cor amarela que vai aparecer na tela de vocês, ou vocês bordam em cima primeiro o tecido e o vermelho, que seria a parte de baixo pra prender aqui, belezinha? Então, vamos dizer que vocês bordou, eu vou cortar pra vocês aqui, gente, igual eu tô falando. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, é só pra vocês verem mesmo, como se eu estivesse do lado de vocês aí. Pra vocês ter essa confiança, né? Porque tem muita gente que literalmente tem medo, tá? Principalmente quando falamos que envolve zíper na bordadeira. Então, aqui, ó, cortei toda essa parte, pronto. E aí, eu posso só tirar essas linhazinhas aqui, ó, de acabamento, tá? Outra coisa que eu vou falar com vocês, agora, vocês podem até tirar também esse quadradinho daqui, ó. Porque se vocês não tirarem esse quadradinho daqui, depois vocês não vão conseguir abrir o zíper de vocês, tá? Então, eu vou dar sequência aqui e depois mostro pra vocês como que tá ficando. Meninas, vou aqui mais uma vez, ó. Igual eu sempre falei com vocês, tá chegando... Aqui, ó, não vai passar perto do meu zíper, mas se vocês tiverem muito medo mesmo, dê um espaçozinho aqui pequeno que começou, puxa o zíper pra baixo pra continuar o resto sem medo, tá? Então, agora eu já coloquei o bagulho embaixo pra fazer as duas de uma vez, belezinha? E depois vamos refilar essa parte aqui pra vir um ponto cheio de acabamento, tá? Tá quase finalizando a nossa bolsinha aqui. Então, meninas, aqui é a parte de trás da nossa bolsinha, tá? Eu já refilei aqui embaixo e aqui em cima. Aqui é o zíper. Até então que aqui ele tá aberto. Eu vou deixar ele aberto só esse pouquinho aqui agora. Mas na hora da gente finalizar, ele vai ter que estar praticamente todo aberto pra gente conseguir desvirar, tá? Não recortei em volta, tem que deixar, tá, gente? Pra fazer a costura bem certinha. E o que a gente vai preocupar agora, aqui, é só cortar esse tecido que sobrou o mais rente possível. Lembra do acabamento de aplique perfeito? Ó, vamos cortar o mais rente possível. É o que vai acontecer, tanto em cima quanto embaixo, tá? Depois disso, a gente vai colocar um saco transparente em cima para dar um melhor acabamento no ponto cheio, que vai fazer aqui para finalizar a nossa bolsinha. E por último, vai ser a última etapa aqui pra gente poder finalizar. Já está acabando, tá? Então, meninas, eu refilei essa parte e essa parte aqui. Tô colocando o zíper bem na pontinha, porque na hora que começar um ponto cheio aqui, ele vai vir aqui e fazer a volta pro outro lado, né? Então, meio que o saquinho vai ficar fechado. Então, eu coloquei ele bem aqui, porque na hora que ele começar, eu já coloco ele pro outro lado e vem passando normal, tá? Aí eu levanto ele mais pra cá, passou aqui. Aí, depois eu desço ele, vai passar direto
e depois vai voltar pra cá. Na hora que chegar aqui mais ou menos, vocês rasga a parte de cá do saquinho, passa o saquinho pra cá, pra vocês abrir o zíper pra lá, pra finalizar aqui, caso tenha medo, tá? E aí, o que vai acontecer agora é igual eu tô falando pra vocês, esses 2 pontos de ponto cheio, pra dar esse acabamento aqui no zíper, tá? Se vocês quiserem colocar alguma rendinha, gente, é agora, beleza? Se vocês quiserem colocar, é agora, ou aqui em cima. Vocês podem voltar a etapa, né, que prendeu aqui em cima, só pra prender a parte aqui, belezinha? Ou colocar junto agora. Então, meninas, já fez o ponto cheio aqui, e pra não fechar aqui, eu esqueci. Sabe por quê? Porque ele tem ponto suporte. Então, é só tirar o saco daqui e colocar no lado de cá, tá? Porque aí você consegue movimentar e ele vai fazer o ponto suporte aqui todo, né? Pra segurar realmente o zíper com o tecido. Então, fica mais fácil vocês colocarem, porque aí qualquer coisa vocês viram o saco de um lado e movimentam o zíper, tá? Então, não deixa ele fechado, não. Fazendo da melhor forma aqui pra vocês poderem ter a melhor experiência aí, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele vai ali na frente, mas ele vai descer, tá vendo? E aí, nisso, vocês conseguem movimentar. Ó. Ele vai vir aqui, eu paro. Igual eu falei com vocês, arredo o meu zíper pra trás. Pra ele poder passar tranquilamente, ó. E aí, ele vai voltar de novo, um pouquinho mais pra dentro do zíper. Aí, eu venho, paro, ó, puxo meu zíper pra baixo, entendeu? E agora, eu posso fazer o trajeto tranquilo. E depois, ele vai vir num zigue-zague também pra dar uma estrutura melhor. Então, aí, vocês fiquem atentos, tá? Porque aí, aqui com o saco abertinho do lado de cá, ó, dá pra vocês mexerem tranquilamente. Como se diz, né, meninas? É fazendo que a gente se aprende. Prometo não trazer mais passo a passo pra vocês da cor preta, porque não deu pra realçar aqui nada. Então, aqui, ó, vai ficar parecendo um pouquinho de branco, mas realmente não tá? É mesmo a claridade que eu tô fazendo aqui pra iluminação. Mas aqui no nosso zíper, ó, foi feito o ponto cheio de acabamento, tá? E ficou assim. Aí agora, o que a gente vai fazer? Na última parte, a gente vai deixar o zíper aberto, tá? Ó, eu abri o zíper aqui, ó. E ele, já cortei a parte de trás aqui, ó. Nossa, hoje eu tô ótima pra gravar. Cortei a parte de trás. Então, eu cortando a parte de trás, já vai ficar praticamente aberto pra eu desmontar minha bolsinha. E agora, vem a parte final. Lembra que eu falei com vocês a respeito da costura? Olha ela aqui, ó, no meio, né? Então, eu vou vir com a minha costura aqui pra dentro, ó. E aí, aqui em cima, como o meu zíper vai fechar pro lado esquerdo, eu vou colocar a minha argolinha no lado direito aqui em cima, tá? Aí, eu vou posicionar ela um pouquinho torta, virada mais pra dentro. Porque na hora que vir passar, a costura não pegar. A ponta dela aqui eu vou deixar reta, só o corpinho dela mais pra dentro. Belezinha? Outra coisa agora. Nós vamos pegar a parte direita do nosso tecido. E vamos colocar por cima, tá, gente? Aqui só tô fazendo uma montagem pra vocês entenderem. Mas aqui também eu vou colocar fita crepe. Aí, no caso, vocês colocam a parte direito com direito aqui do tecido, tá? Ó, e depois, o meu bagum, igual eu falei com vocês, o forro dele é esse aqui. A parte que ele tem que ficar bonita mesmo é essa aqui. Então, o meu tecido aqui embaixo vai ser direito com direito, mas o meu de cima aqui, o direito vai pra cima, tá? Porque essa é a parte que vai ficar do lado interno da bolsa. E aí, depois que tiver tudo isso aqui, vocês vêm e vai vir a última costura de zigue-zague assim de segurança e depois uma costura fininha para dar um acabamento melhor. Lembrando, pessoal, aqui vai ficar um pouquinho, às vezes, pesado, né? Por causa de camadas, dependendo do que você vai fazer. Eu aconselho vocês a colocar na velocidade baixa da máquina para poder fazer esse acabamento.
Uma outra coisa também, esse tecido aqui eu tô usando plush, tá? Com o bagum, mas vocês podem usar aí também o tricoline, igual eu falei com vocês. Vocês podem usar o sintético, o tricoline, se for, vocês podem usar também a manta R1. Quanto mais leve vocês conseguirem fazer, melhor, porque ele é todo na máquina, né? Então, agora eu vou colocar a máquina pra rodar. Essa aqui, ó, é a última etapa, igual eu tô falando com vocês do zigue-zague. E acabou a nossa bolsinha. E venho mostrar pra vocês ela aqui desvirando. Meninas, dá outra dica pra vocês aqui. A parte que eu acho que mais força na bolsinha, tá? É só a parte da alça. Então, por exemplo, eu faço toda ela nos 600 pontos por minuto. Quando chega aqui, mais ou menos, eu coloco ela 400. Agora que ela já deu a voltinha aqui, eu vou voltar ela para 600, olha. Aí agora ela borda até mais rápido e vai finalizar aqui. Branca porque é 2 costuras. Essa aqui, gente, é só pra prender mesmo, deixar o tecido resistente. Já essa aqui é pra na hora que a gente desvirar, o acabamento dela ficar bonito. E não ficar assim, eu acho que aqui não vai aparecer pra vocês, mas às vezes pode abrir um pouquinho o pontinho, sabe? E aparecer a costura mais grossa. Aí pra aparecer só uma costura fina mesmo, aí eu coloquei essa, tá? Finalizou ali agora. A nossa bolsinha já está pronta. E aí, o que que vai acontecer? Agora, gente, que a gente vai poder refilar tudo bonitinho aqui em volta, tá? E depois desvirar. Assim que eu acabar de refilar aqui em volta, na hora de desvirar, eu mostro pra vocês. Então, meninas, com a minha bolsa já finalizada, né, igual eu falei pra vocês, agora eu vou desvirar. Ó, com cuidado. Vocês podem notar aqui, ó, que o acabamento dela ficou bem reforçado, a costura, tá? Então, podem vender sem medo. Meninas, outra coisinha que eu vou falar com vocês. Vocês também podem personalizar nome ou colocar alguma matriz se vocês souber fazer edição, tá? Aqui nessa parte de cá ou na parte de trás da carteira. Preferível na parte da frente, né? Porque senão a parte de trás vocês vão ter que bordar primeiro o tecido pra depois fazer a bolsinha. Porque na parte de trás do tecido ele não fica estabilizado pra fazer o bordado, né? Então, aqui, ó, a gente vai desvirando ela com calma. E ela ficou assim, perfeita. Olha pra vocês verem. Aqui a gente tira, ó, a nossa carteira aí pra vocês verem, ó. Tem que arrumar mais aqui dentro bonitinho, arrumando as quinas. A nossa carteira toda feita na bordadeira, tá? Qualquer dúvida vocês podem colocar aí, ou pode me chamar no WhatsApp, ou lá no grupo, tá? Fique a critério de vocês. Gente, essa partezinha depois eu arrumo elas. E agora, o que que eu vou dar uma dica bem rápida aqui pra vocês. Aqui agora eu vou personalizar com strass, tá? Mas antes também, se vocês quiserem, vocês podem colocar esses repeats aqui metalizados, fazer algumas coisinhas. Eu já fiz assim uma vez. E provável que esse aqui dá pra colocar celular, tá, gente? Eu tô sem celular aqui só com o que eu tô gravando, mas dá pra colocar celular, ó. E ela fica até impermeável por dentro, tá? Esse acabamento aqui vai ficar mesmo, mas por fora ela fica impecável, tá? E muita pessoa nem repara. Então, esse aqui, gente, é o 13x18, ó. Esse aqui é o 13x18. E esse aqui é o 16x22. Então, dá pra vocês verem aí o tamanho. Vou colocar assim pra vocês dar mais uma analisadinha com a nossa alcinha e ficou uma gracinha. Espero vocês. Até a próxima. Espero que gostem bastante e muitas vendas pra vocês. Deus abençoe.